O Instituto Politécnico de Setúbal comemora este ano o seu 35º aniversário, assinalado com uma sessão solene que marca simultaneamente o dia do IPS e a abertura do ano académico. Numa época em que a internacionalização assume um papel de relevância no desenvolvimento e projeção das instituições de ensino superior, urge a necessidade de abordar a temática junto à comunidade académica e das entidades parceiras das instituições. Nesse sentido, o programa da Sessão Solene contou com uma conferência subordinada ao tema Os Desafios da Internacionalização do Ensino Superior Português, proferida pelo professor Dr. João Guerreiro. É fundamental haver laços de cooperação com o exterior, laços de cooperação que incluem a mobilidade dos estudantes, portanto, a possibilidade dos estudantes passarem parte dos seus percursos escolares noutra instituição de ensino superior. Aliás, a União Europeia tem um objetivo de que em 2020, 20% de todos os estudantes do ensino superior possam ter feito pelo menos um semestre numa outra instituição fora do respectivo país. Pois as recomendações são estas, não é? No sentido de encontrar soluções que fomentem a mobilidade dos estudantes. Nós temos um déficit dos estudantes portugueses que vão para o exterior. Somos um país que capta muito mais estudantes do que aquele que enviamos e, portanto, interessa que as instituições fomentem também, através da criação de mecanismos próprios, não só as bolsas de Erasmus, mas outros mecanismos, fomentem também essa ida dos estudantes, essa frequência dos estudantes nacionais, dos estudantes do Instituto Politécnico de Setúbal, noutras instituições, e, no caso dos cursos em conjunto, encontrem instituições de qualidade, comprovadas, enfim, académicas por todo o mundo, com as quais possa fazer cooperações, com as quais possa fazer entendimentos, protocolos, e esses protocolos não só organizam formações em conjunto, como permitem que depois os docentes e os estudantes que as frequentam ou que dão, enfim, são responsáveis pela componente docente, possam também circular entre as instituições. A sessão contou também com a intervenção do Presidente do Conselho Geral do IPS, Engenheiro António de Melo Pires. Bem, obviamente 35 anos é um marco. Acho que, conforme foi dito no discurso do professor Pedro Dominguinhos, os tempos de voluntarismo do início do IPS já passaram e neste momento o IPS tornou-se uma instituição madura, profissional e que tem que assumir o seu papel na sociedade, na região e sobretudo o seu papel de regulador cultural e económico da região. O Presidente do IPS, professor Dr. Pedro Dominguinhos, destacou na sua intervenção o passado e o futuro do IPS. Em primeiro lugar, o contributo para a formação de profissionais qualificados ao longo desses 35 anos. Cerca de 20 mil estudantes formados nos últimos 35, são exemplo claro do contributo que o Instituto deu para a região. Claro que a nossa missão fundamental é formar pessoas qualificadas, portanto, deste ponto de vista, o número significativo de quadros que nós temos formado é crucial. Não é apenas a formação que permite o seu crescimento pessoal e o seu desenvolvimento, bem como a competitividade das empresas ou das organizações para onde eles trabalham, é sobretudo, e aí os politécnicos desempenham um papel crucial, a mola social que esta formação representa nas vidas dessas mesmas pessoas. É uma característica fundamental dos politécnicos, em que uma parte significativa dos estudantes provém de meios socioeconómicos mais desfavorecidos e muitos deles foram os primeiros na família a obter o seu grau superior. Portanto, deste ponto de vista, a formação acabou por funcionar como mola social e que lhes permitiu alcançar níveis de rendimento e de condições socioeconómicas muito melhores. A um segundo nível, o contributo para a região. Hoje em dia, através da formação e através do desenvolvimento de projetos, o Instituto Politécnico tem contribuído para formar profissionais mais qualificados e, com isso, empresas mais competitivas e mais produtivas. E, portanto, deste ponto de vista, o contributo para empresas mais capazes de competir a nível nacional e internacional é o segundo ponto fundamental. Em terceiro, eu destacaria o papel social e cultural que o Instituto tem desempenhado na região, a todos os níveis, quer ao nível artístico, quer ao nível literário, quer ao nível musical ou noutro tipo de artes. É um papel crucial que a existência de uma instituição de ensino superior na região tem potenciado. E quais as mudanças de maior relevância na instituição?
Sendo a instituição ensino superior por natureza dinâmica, os processos de mudança não são radicais, são processos que se desenrolam ao longo dos tempos. Nos últimos anos assistimos a uma mudança profunda, que hoje a cerimónia demonstrou, que é a existência de um Conselho Geral presidido por uma entidade externa. Sem dúvida alguma, essa mudança organizacional, de uma presença maior da comunidade nos órgãos decisórios do Instituto e a sua participação mais ativa nessa mesma vida institucional, é uma mudança significativa e que eu diria fundamental e significativa no caso do Instituto Politécnico de Setúbal. Temos tido a sorte de, quer o engenheiro António Freitas, anterior Presidente do Conselho Geral, quer o engenheiro Melo Pires, atual Presidente do Conselho Geral e Diretor-Geral da Auto Europa, de serem pessoas extremamente ativas, dinâmicas e que se preocupam com o Instituto e que querem dar o seu contributo para o desenvolvimento da instituição. No segundo nível, eu diria a questão da investigação. Tal como referi há muito pouco tempo no meu discurso, a existência de centros de investigação torna-se cada vez mais relevante para nós conseguirmos responder de uma forma concertada, juntando as competências e massa crítica aos desafios da região e também aos desideratos que o novo quadro comunitário nos traz. A um terceiro nível, nós hoje em dia somos uma comunidade muito mais aberta, muito mais multicultural. É verdade, e o caso da Escola Superior de Educação é um exemplo muito paradigmático, sempre tivemos projetos no exterior, ao nível da formação de professores, por exemplo, mas hoje em dia recebemos muitos estudantes internacionais e que nos lançam novos desafios. Tal como o professor João Guerreiro disse na sua intervenção, nós também temos que sair mais, criar mais cursos em parceria, aumentar a mobilidade. Portanto, esta mudança de uma comunidade aberta, internacionalizada, é cada vez mais relevante. Um quarto aspecto muito importante, nós temos que ser capazes de criar um sistema de acompanhamento dos alunos de uma forma permanente, a diferentes níveis. Ao nível da ação social escolar, complementando as bolsas que estamos a fazer, ao nível da promoção do sucesso escolar, respondendo a necessidades específicas de alunos que temos hoje. Nós hoje em dia possuímos cerca de 40% de trabalhadores estudantes, nós hoje em dia temos públicos completamente distintos que nos criam novos desafios e nós temos que ter um sistema montado que seja capaz de responder às necessidades específicas desses mesmos estudantes. E, portanto, deste ponto de vista, um sistema integrado em articulação com os diferentes órgãos, com os docentes e com as direções, acaba por ser crucial para nós aumentarmos a nossa relevância social e económica no ambiente nacional e internacional. Após estes 35 anos, o que nos reserva o IPS? Eu diria pelo menos mais 35, eu acho que é fundamental. Não, mas sobretudo reserva-nos uma instituição mais dinâmica, mais capaz de responder aos desafios que os tempos se nos colocam, ao nível da investigação, ao nível da internacionalização e, sobretudo, ao nível de ser capaz de responder aos desafios colocados pelo novo quadro comunitário de apoio e pela exigência da sociedade civil. Esta é talvez uma mudança profunda que nós assistimos. A sociedade civil, e eu diria que ainda bem, tem exigido cada vez mais das instituições públicas e, sendo nós uma instituição pública, incluímos-nos nesse rol. E, portanto, hoje as empresas, as organizações, as instituições particulares de sociedade social, a própria comunidade individualmente, exige que uma instituição de ensino superior seja capaz, para além de formar profissionais qualificados, de responder às suas necessidades. E, portanto, deste ponto de vista, eu diria que o Instituto tem os recursos humanos qualificados, porque temos feito uma aposta muito forte nos docentes e nos não docentes, que desempenham um papel crucial também na instituição para responder aos desafios que, pelo menos nos próximos 35 anos, nos disparam. A vice-presidente da Associação Académica do IPS, a estudante Beatriz Marques, falou sobre o percurso da instituição. Na cerimónia foram também entregues medalhas de mérito institucional aos funcionários aposentados e aos funcionários que completam 20 anos ao serviço do IPS, bem como aos novos doutores e professores especialistas da instituição. Foram igualmente atribuídos prémios aos estudantes e diplomados com o melhor mérito académico do Instituto.